Olá, queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, tomo único, módulo 1, roteiro 9. Os espíritos que a nós se afeiçoam têm como missão primordial nos auxiliar em nosso desenvolvimento moral. A figura de anjos e arcanjos de asas são, na verdade, alegorias da época renascentista para traduzir à humanidade a existência desses protetores enviados por Deus. Então a gente sempre vê a forma da gente visualizar um anjo como seres com auréola na cabeça, seres com asas, mostrando o quê? A superioridade deles em relação a nós. Regozijam-se quando protegido, aberta à percepção da intuição, segue suas orientações. Então eles ficam felizes porque eles estão ao nosso lado, nos orientando e também torcendo para que a gente acerte nas nossas escolhas. Entretanto, não têm eles a permissão de interferir no livre-arbítrio de seu protegido, ou muito menos alterar o curso do plano espiritual, devendo corroborar somente, tão somente, para o desenvolvimento da criatura. Então, apesar de eles quererem o melhor para nós, na realidade, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles torcem para que a gente escute seus bons conselhos. Mas se a gente não escutar e quiser fazer diferente, eles vão respeitar a nossa vontade. Isso é livre-arbítrio. Ao contrário senso, afasta-se momentaneamente de seu protegido até que haja um novo apelo. Então, quando os espíritos protetores eles não estão sendo escutados, então eu insisto em seguir um caminho ruim, eu insisto em querer optar pelo mal, e eles não conseguem serem ouvidos, eles vão se afastar momentaneamente. Mas assim que eu voltar para a casinha, vamos colocar assim, e apelar para a sua ajuda, eles vão estar ao nosso lado, porque também é missão deles. Na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Os espíritos respondem: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, ou seja, mostrando que sim, existe alguém que está particularmente interessado na nossa evolução. Esse interesse dele em nossa evolução tem a ver também com a missão dele. Vamos ver mais à frente que ele também tem essa missão. Então, isso faz parte também da evolução desse irmão. Na pergunta 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Até porque as figuras que a gente tinha antes de conhecer a doutrina espírita é sempre o quê? Anjo da guarda, anjo guardião. Então, ele pergunta, e os espíritos esclarecem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, quer dizer que eu tenho alguém que vela por mim, que me ajuda, que me aconselha, de uma ordem elevada. Mas esse espírito é um espírito superior? Boa pergunta. E Kardec, como sempre, faz esse questionamento ao mundo dos espíritos. E os espíritos, com muito amor, respondem a todos nós, até para tirar essa falsa percepção que o meu anjo da guarda, aquele que vela por mim, está numa camada superior. E olha o que ele diz, na questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E, assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Esse é o questionamento que Kardec faz. E olha que o mundo espiritual retorna respondendo para ele. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Entendeu? Então, o meu espírito protetor não necessariamente está ocupando a classe de bom espírito, de espírito elevado, de espírito puro. Não, ele tem uma elevação maior do que a minha, até para poder me instruir. Então ele tem uma experiência melhor do que a minha. E é por isso que ele é visto como espírito superior em relação à minha condição. Mas não é um espírito puro, nem tampouco um espírito bom.
pode ser um espírito que tenha uma condição mais elevada em moral e conhecimento do que a minha e está ali cumprindo uma missão de se tornar um guia, um protetor para aquele indivíduo. Então essa superioridade ela é relativa ao seu tutelado. Na pergunta 491, então ele pede que esclareçam para ele qual é a missão desse espírito protetor. E os espíritos esclarecem: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ele não está dizendo que ele vai fazer as nossas provas por nós, ele não está dizendo que ele vai impor a sua vontade, ele não está dizendo que ele vai carregar como se fôssemos criancinhas e que não pudéssemos escolher. Não, ele vai nos aconselhar, ele vai estar ao nosso lado nos momentos de aflição, nos inspirando, nos acalmando, ele vai nos dar conselhos para que a gente faça boas escolhas, ele vai nos animar quando a barra estiver bastante pesada para o nosso lado, mas ele não vai fazer o que cabe a nós fazermos. E aí ele pergunta se esse espírito se dedica ao indivíduo desde o nascimento. E olha que interessante o que eles respondem para a gente. Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Ou seja, ele nos acompanha desde o nosso nascimento, às vezes nos acompanha depois que nós desencarnamos, e às vezes essa parceria, digamos assim, vamos colocar nessa condição de sermos parceiros, ele como tutelador e nós como tutelados, elas são de várias encarnações. Então ele está ao nosso lado, ajudando no nosso progresso há muitas encarnações. E também pergunta se é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor, ou seja, se é imposto a ele ou se ele se voluntaria para ela. E os espíritos esclarecem que o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, uma vez aceito, ele está obrigado a nos assistir até findar os nossos dias aqui. Porém, cabe-lhe o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Então, ele também pode escolher. Também ele tem esse livre-arbítrio de, na erraticidade, escolher a quem ele vai tutelar. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. E, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? E eles esclarecem que não, mas protege-os menos exclusivamente. Ou seja, ele pode também, mesmo sendo espírito tutelador de um determinado indivíduo, ele também pode assistir a outros. Na pergunta 494 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? E eles respondem que frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros o substituem. Estão mostrando para a gente que a gente não está sozinho o tempo inteiro. A gente tem sempre alguém ao nosso lado. E mesmo que o nosso espírito protetor tenha que fazer alguma outra missão que precisa se afastar da gente, ele vai colocar outro à altura de nos guiar, de nos aconselhar, de nos tutelar nessa jornada. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Os espíritos tuteladores têm uma missão muito árdua, porque às vezes a nossa imperfeição é tão grande que a gente não quer ouvir os bons conselhos. A gente se inclina para o mal e a gente se apraz com esse mal. Então, mesmo que eles queiram nos guiar na seara do bem, a gente opta por fazer o mal. E aí fica essa curiosidade: o que acontece então? Esse espírito abandona o seu tutelado? E os espíritos esclareceram que ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores.
não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então, essa é uma missão que eles aceitaram, é uma missão que eles abraçaram. E essa missão tem a ver, como eu já falei anteriormente, também com a evolução deles. Mas quando eles realmente não conseguem se fazer serem ouvidos, eles realmente se afastam, eles deixam a gente escolher sozinho. Já que a gente não está ouvindo mesmo, então deixa a gente escolher sozinho. Mas ele não afasta completamente, ele está sempre aquela... Já viu aquele pai que fica vendo o filho que está fazendo besteira, mas fica de olho? Tipo, se a coisa ficar feia, eu entro. Mas enquanto ele está só ali se ensaiando para a vida, a gente vai só observando. Então é mais ou menos assim. Ele não deixa totalmente desprotegido, mas deixa a gente escolher sim o que a gente quer fazer. E essa questão, eu convido a todos a lerem a questão 495 do Livro dos Espíritos, onde você vai ter essa mensagem bem mais detalhada, né, de Santo Agostinho, onde ele vai nos explicar a questão dos anjos, dos arcanjos, né, dos espíritos protetores. Né? Então, é recomendável a leitura do Livro dos Espíritos, esta questão em especial. Então, os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de uma missão. Acho que nós já até respondemos essa questão, mas os espíritos esclarecem que não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, aí ele está falando da simpatia. Então, muitas vezes, nós somos escolhidos como tutelados por simpatia. Mas também, não raro, nós atraímos espíritos simpatizantes de acordo com o nosso grau evolutivo, com os nossos gostos, com os nossos prazeres, com aquilo que nós nos afinamos. Então parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? E os espíritos esclarecem. Sim, qualquer que seja o seu caráter. O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, eu não posso esperar que eu esteja fazendo mal, que eu esteja odiando, que eu esteja desprezando, que eu não tenha caridade, ou seja, que eu escolha só caminhos ruins e que eu vá me afinar com Joana de Ângeles. Não tem como. Na realidade, aqueles espíritos que ainda estão nesse grau evolutivo é que vão ter em mim um ponto para sintonia. Então, esses são espíritos que irão me acompanhar. Então, se eu quero ter uma boa companhia, eu preciso melhorar a minha condição vibratória. E como é que eu melhoro essa condição vibratória? Estudando, empreendendo esforços em melhorar. Enquanto eu notar que eu me deixei levar por um sentimento ruim, me corrigir, me penitenciar por esse sentimento. E quando eu falo me penitenciar, não estou falando em dar chibatada, nem autoflagelar, não. Eu estou falando em pedir perdão e procurar corrigir esse mau hábito. E aí ele pergunta também se os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Vamos ver o que os espíritos esclarecem. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E aí nós vamos trazer uma definição para cada um desses espíritos, né, logo em seguida, para mostrar que nós nos ocupamos com nomes, né? A gente precisa qualificar, isso é uma necessidade nossa encarnados. Mas no mundo espiritual isso não precisa. Existem muito mais afinidades e missões do que qualquer definição. Então a natureza dos espíritos é o espírito protetor, o espírito familiar, o espírito simpático e o mau gênio. E nós vamos ver cada um deles agora. O espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. E sempre de natureza superior com relação ao protegido. Olha aí o que nós falamos, que Kardec esclareceu na outra questão. Ele é de natureza superior com relação ao protegido.
Ou seja, não quer dizer que ele seja um espírito superior, aquele que já galgou todos os graus da evolução. Ele é simplesmente superior ao seu protegido. E com certeza apto àquela missão. Porque a espiritualidade ela não vai dar uma missão àquele que não conseguiu ainda adquirir as aptidões necessárias para aquela missão. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restritos de que dispõem. São bons, porém muitas das vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem e por permissão dos espíritos protetores. Então, espírito familiar, eles são pessoas ligadas por laços mais ou menos duráveis. Não necessariamente a gente se afine na vida espiritual, no mundo espiritual. Até porque nós já vimos que a verdadeira família não é a família encarnada. A verdadeira família é a nossa família do plano espiritual. Porque o período encarnado é só um breve lapso de tempo na nossa existência. Então, nós temos várias fases da nossa vida encarnados. Mas esse tempo é muito curto. Na realidade, a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. E lá é a nossa verdadeira família. Então, por isso que ele fala que são temporários, porque às vezes é só naquela encarnação mesmo. Não quer dizer que a gente não possa ter conosco espíritos que se afinem, que estão sempre juntos, que estão sempre trabalhando nas suas melhorias. Espírito simpático são os que sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, a gente está falando aqui que são espíritos que são atraídos momentaneamente por determinada situação, ou atraídos por um sentimento que eu nutro sempre. Mas ainda assim são circunstanciais. Uma vez que eu mude esse tom, que eu mude essa vibração, eles param de se afinar, porque eles não têm conosco uma relação fixa. Eles têm ali só uma atração pelaquela vibração que eu estou emitindo. E aí nós temos, como exemplo disso, aquele obsessor eventual. Ou seja, um exemplo que a gente sempre traz, eu sou dado à bebida e eu atraio com isso espíritos que, quando encarnados, também eram afetos à bebida e agora estão no plano espiritual e não conseguem se libertar, não estão trabalhando na sua evolução. Eles querem o quê? Se aproximar daqueles que continuam bebendo para poder sorver aqueles eflúvios. Então isso é o quê? Isso é uma afinidade temporária. Uma vez que aquele espírito largue a bebida, ele não vai mais se afinar com ele, porque o interesse dele não é com aquele espírito, o interesse dele é com a bebida. Da mesma forma, quando nós estamos trabalhando no bem, que a gente se afina com com um determinado grupo de trabalho, são pessoas que estão buscando se melhorarem, são pessoas que estão buscando fazer a caridade, vamos atrair por afinidade espíritos também voltados a esse trabalho para o bem. E temos por último o mau gênio, que é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor felicidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, o mau gênio é aquele que quer realmente o insucesso da missão daquele encarnado. Ele quer atrapalhar a vida daquele encarnado. Mas esse trabalho dele, ele vai ter êxito ou não, de acordo com o quê? O encarnado dar-lhe ouvidos ou não. Então, como foi falado, se o encarnado cerrar-lhes os ouvidos, ele não vai ter sucesso. É uma questão que Deus deve estar se perguntando. Se eu tenho um espírito protetor, um anjo da guarda, como é que ele permite que um espírito de mau gênio, né, venha a trazer ou atrasar ou atrapalhar a minha evolução? Por que será que isso acontece? Ele é meu espírito protetor, deveria estar me cuidando, não é isso? Em tese, seria isto. Mas olha que legal, é só uma palhinha, porque esse também é uma matéria que veremos lá no Poço Ipiranga, aí já é um outro nível quando estiver estudando as aulas no Pentateuco, e que vamos especificamente esmiuçar com bastante profundidade esse assunto.
Então, procure na questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? Será isso mesmo? Então ele pergunta. Eu tenho um espírito protetor, ele não tem força para lutar contra espírito malévolo, o espírito que está ali, até mesmo o espírito familiar, como foi dito, que está ali muitas das vezes mais para atrapalhar do que auxiliar, porque sim, tem aqueles espíritos familiares que se aproximam da doente familiar ainda encarnado e ele não está pronto para auxiliar, ele mais atrapalha do que auxilia. E muitos irmãos fazem, inclusive, orações pedindo a esses espíritos como se ele tivesse condições de auxiliar. E eles não vão auxiliar, eles vão atrapalhar. E aí vem a seguinte resposta do mundo espiritual. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspirem. Porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor resistência. Olha que legal. Não é que o meu espírito protetor, o meu anjo da guarda, não esteja velando por mim, é porque eu não quero ouvir as orientações dele. E quando eu não quero ouvir as orientações dele, eu abro o canal de sintonia para esse mundo que não quer o meu sucesso. Mas lembre-se que tudo isso depende do quê? Da minha vontade. A opção é minha de resistir a esses maus pendores, de que eu efetivamente queira não declinar para o mal. Mas o meu protetor, o meu guia, o meu orientador espiritual, a tudo assiste, mas sabe que tão logo eu passe pela prova do sofrimento, que não tenha dúvida, que é a opção que eu estou fazendo de permitir a assistência do espírito inferior, irá acarretar sofrimento, tão logo eu passe por essas provas, eu sairei mais fortificado. Por quê? Que pela dor eu estarei amoldando o meu ser, eu estarei me transformando. Então o espírito protetor, não é que ele não possa, ele poderia sim, mas seria uma intervenção no meu livre-arbítrio, nas minhas escolhas. E ele irá assistir sim, irá nem ficar alegre, nem ficar triste. Somente então, somente contemplar a minha natureza. Porque sabe que, em dado momento, de acordo com o nível de sofrimento que eu estarei experimentando, de acordo com o nível de agonia que eu irei experimentar por essa escolha equivocada, eu irei retornar e dizer a ele, meu anjo da guarda, me ajude, me socorre. E nesse momento ele irá nos ouvir, irá nos socorrer. Então lembre-se, um obsessor, e o que eu chamo sempre, não é para essa aula, o meu amigo obsessor, ele muitas das vezes ele vai se ligar a mim pela essa afinidade, pela essa sintonia que eu estabeleço com ele. E isso só pode ser quebrado não pela vontade do meu protetor, mas pela minha vontade em querer impedir que haja essa ligação, em querer não me arrastar para o mal. Essa é a minha vontade, esse é meu desejo. E quando assim agimos, o espírito protetor, com toda certeza, irá nos apoiar, estará ao nosso lado, nos intuindo. Mas eu preciso querer ouvir, eu preciso desejar. Então muitos dizem, para afastar o obsessor eu tenho que fazer uma determinada coisa? Sim, uma única coisa que tem que fazer, vontade de querer se transformar. Não existe mágica para poder expelir ou afastar um espírito obsessor. A única mágica que existe, que Kardec nos orienta através do mundo espiritual, é a vontade no querer me transformar. Ninguém pega espírito porque atravessou na rua e tropeçou ali e o espírito pegou. Não é verdade. É preciso haver o quê? Sintonia. É preciso haver afinidade. Então estamos finalizando mais essa aula. Eu deixo aqui para vocês uma mensagem de que, por mais solitária que possa parecer nossas vidas, às vezes pela distância dos parentes e amigos, às vezes por opção, às vezes por situações, nós não estamos sozinhos, nós sempre estamos acompanhados. O nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, ou seja, o nome que a gente queira dar, isso não importa, ele está ao nosso lado, velando por nós, nos orientando e
Basta que a gente escute a sua voz silenciosa e a gente pode fazer boas escolhas e tomar bons caminhos. Da mesma forma, se fizermos um trabalho para o bem, um trabalho caritoso, se trabalharmos a nossa evolução, não só teremos a companhia do nosso espírito protetor, como também atrairemos para nós espíritos simpáticos que vão nos ajudar e vão somar conosco nessa obra de transformação. Graças a Deus.